Olá, meus irmãos, tudo bem? Como vocês estão? Estamos felizes por mais uma vez podermos compartilhar um pouco da palavra de nosso Deus por meio deste vídeo. Infelizmente não podemos fazer presencialmente, mas queremos pensar com os irmãos, refletir com os irmãos mais uma vez a respeito do livro de Provérbios, que hoje faremos no capítulo 13. Contamos com o interesse dos irmãos em assistir o vídeo, em prestar atenção nas reflexões que faremos e também que vocês possam aproveitar este tempo para conversar um pouco em seus lares, com seus parentes, com sua família, a respeito de tudo que esse texto tem a nos ensinar e tentar aprofundar um pouco mais sobre ele aí no culto doméstico de vocês, no tempo que vocês passarem juntos aí na casa de vocês. Provérbios, capítulo 13, gostaria que você abrisse sua Bíblia e fizesse essa leitura comigo neste momento. Provérbios 13 está registrado assim: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas os infiéis só desejam a violência. Quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. O justo odeia a mentira, mas o ímpio traz vergonha e desonra. A justiça guarda o que anda com integridade, mas a maldade subverte o pecador. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres, tendo muita riqueza. O resgate pela vida de alguém são as riquezas que ele tem, mas o pobre não corre o risco de ser ameaçado. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Da soberba só resulta a discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar. Esperança adiada faz adoecer o coração. Desejo cumprido é a árvore de vida. Quem despreza a palavra terá de pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. O ensino do sábio é fonte de vida para evitar os laços da morte. O bom senso conquista favor, mas o caminho dos infiéis é intransitável. Quem é prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha sua tolice. O mensageiro perverso se precipita no mal, mas o embaixador fiel produz cura. Pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas os tolos detestam afastar-se do mal. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. O homem bom deixa herança aos seus filhos e aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. As terras dos pobres dão mantimento em abundância, mas isso se perde por falta de justiça. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. O justo tem bastante para satisfazer seu apetite, mas o estômago dos ímpios passa fome. Como já é de costume, o texto de Provérbios, no capítulo 13, inicia com um incentivo à busca pela sabedoria, com um incentivo a se acolher à sabedoria. Por isso que ele fala que o filho sábio, ele ouve, ele presta atenção, ele se atenta para a instrução de seu pai. Contudo, o soberbo ou o zombador, este não dá ouvidos à repreensão. Essa introdução que é feita no capítulo. Porém, se a gente prestar bastante atenção nessa leitura, a gente consegue perceber que este texto ele pode ser dividido em 4 ou 6 principais temas, melhor dizendo. Ele pode ser dividido em 6 principais temas. O primeiro tema é a relação da palavra. Versículos 2, 3, versículos 5 e 17. É aquela questão da palavra boa, a palavra verdadeira e a palavra mentirosa, a palavra falsa. E eu quero dar destaque aqui para os versículos 2 e 3, que diz assim: do fruto da boca um comerá o bem, mas os infiéis só desejam a violência.
Quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Percebem como que o sábio ele faz essas comparações entre a palavra boa, a palavra sábia, a palavra dita na hora certa, na medida certa, em relação à palavra ruim, a palavra maldita, dita no momento inadequado, ou às vezes até uma palavra verdadeira, mas não é dita na forma correta, na medida correta. E aí o texto nos mostra que quem vigia as suas palavras, quem toma cuidado com aquilo que diz, guarda a si mesmo. Mas quem fala demais arruina a si mesmo. Percebem como que a gente, por meio das nossas palavras, a gente pode se complicar? É isso que o texto está dizendo. Isso é coisa do nosso dia a dia. Quantas vezes a gente vê uma pessoa que fala demais e depois se vê embaraçada em algum problema porque não soube controlar a sua língua? Porque não soube guardar ou não soube dosar o momento certo, a forma correta de dizer algo. Às vezes até era algo verdadeiro, mas não soube dizer ou disse além da conta e traz problemas para si. O outro tema que nós percebemos neste texto, neste capítulo, é a relação a preguiça versus trabalho. Versículos 4, versículo 11, 12 e 19. Eu quero destacar aqui o versículo 4, que diz assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. E o versículo 11 também, que diz assim: a riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar. Então, primeiro nós percebemos o quê? Que a pessoa que é preguiçosa, a preguiça não impede as pessoas de desejarem ter as coisas. Todos nós desejamos ter as coisas. Todos nós queremos ter uma boa alimentação, uma boa casa, uma boa roupa. Não importa, a gente deseja coisas ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência. E o preguiçoso também ele tem os desejos. O problema é que ele deseja, mas não consegue alcançar. A não ser que ele faça conforme o versículo 11. Ele tente adquirir essas coisas que ele deseja de uma forma fácil, de uma forma facilitada. O problema é que quem o faz, e geralmente o faz com desonestidade, chega mais cedo ou mais tarde, ele sofre as consequências da sua busca por alcançar os seus desejos de maneira fácil, de maneira desonesta, né? Já aquele que trabalha diligentemente, aquele que se esforça, a gente sempre percebe esse tema no livro de Provérbios, o incentivo ao trabalho diligente, aquele que trabalha diligentemente, esse consegue conquistar os seus objetivos. E mais, aquilo que ele conquista é algo que permanece, é algo que aumenta, né? O outro tema que a gente percebe neste texto é a justiça versus a impiedade. Versículo 6, versículo 9, 21, 22, 23 e 25. Mas o 23 e o 25, depois eu vou fazer um destaque para ele mais à frente, porque ele tem essa relação justiça e impiedade, mas que tem a ver com a relação riqueza e pobreza, que é o próximo tema que nós veremos à frente, né? Então nós temos essa relação justiça e impiedade presente no texto que nós lemos. Eu quero destacar aqui o versículo 6, que diz assim: a justiça guarda o que anda com integridade, mas a maldade subverte o pecador. Então, o que eu estou querendo mostrar para os irmãos é que o texto de Provérbios, desde o início a gente vem percebendo isso, que ele valoriza a justiça. Ele mostra os benefícios da justiça. Aquele que procura viver de maneira justa, ele é beneficiado, ele é abençoado por Deus. Já o que vive de maneira ímpia, o que vive na impiedade, este também sofre as consequências da sua impiedade. Nós aprendemos em algum texto, em outros textos anteriores, que o ímpio ele atrai maldição sobre si. Mas maldição nós aprendemos também que a maldição é o que? É uma restrição. Maldição na Bíblia tem essa ideia de restrição, ou seja, o justo é abençoado. O ímpio, ele deixa de ser abençoado. Isso é a maldição, é deixar de ser abençoado por Deus, porque ele deixa de se submeter à vontade de Deus. A partir do momento que ele deixa de se submeter à vontade de Deus, ele acaba assumindo as consequências de viver fora da vontade de Deus.
Entende? É essa a relação que nós percebemos. O outro tema que nós temos, que eu já adiantei, é a relação entre riqueza e pobreza. Versículos 7 e 8, versículos 23 e versículo 25. Primeiro eu quero destacar o 7 e 8, que diz assim: uns se dizem ricos, sem terem nada. Outros se dizem pobres, tendo muita riqueza. O resgate pela vida de alguém são as riquezas que ele tem, mas o pobre não corre o risco de ser ameaçado. É aquela questão das pessoas confiarem nas próprias riquezas, confiarem naquilo que ela possui. É interessante que lá em Apocalipse, no capítulo 3, lá a partir do versículo 17, nós percebemos, eu quero ler este versículo com os irmãos, Apocalipse capítulo 3, versículo 17, na carta da igreja Laodiceia, o Senhor diz assim àquela igreja: você se diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz e sim, é miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia se orgulhava da sua riqueza, se orgulhava da riqueza que lá tinha, porque lá tinha muitos bancos, se orgulhava do colírio que eles produziam lá, então por isso que o Senhor fala que eles na verdade eram cegos, e se orgulhavam do tecido que era produzido lá também, que era um tecido importante para a moda da época. Aí o Senhor pega e fala assim, ó, vocês se orgulham da riqueza, porque a cidade de vocês é uma cidade rica, cheia de bancos, mas vocês são pobres. Vocês se orgulham do colírio que vocês fabricam aí na cidade de vocês, mas vocês são cegos. Vocês se orgulham deste tecido, mas vocês estão nus. Ou seja, espiritualmente aquelas pessoas eram miseráveis. É isso que Jesus estava falando. E tem tudo a ver com o texto que nós estamos lendo aqui hoje. As pessoas confiam tanto nas riquezas, nas coisas deste mundo, que não encontram a verdadeira segurança que nós temos somente no Senhor. E é interessante que no versículo 8 vai dizer que a própria riqueza da pessoa é a causa do mal que às vezes ela pode sofrer. Por quê? O versículo 8 fala que o resgate pela vida de alguém são as próprias riquezas dela. Mas se a pessoa não tem nada, ela vai ser, por exemplo, sequestrada, porque nós podemos pensar isso no contexto de hoje. Um sequestrador, ele vai procurar alguém que tenha dinheiro para sequestrar, porque a riqueza daquela pessoa pode pagar o resgate dela. Mas se a pessoa é pobre, não faz sentido sequestrar aquela pessoa. Não tem nada que ele possa exigir em troca da vida daquela pessoa. Mas o problema é ter riquezas? Não, o problema não é ter riqueza. O problema é quando nós depositamos toda a nossa confiança, toda a nossa esperança nessas coisas. Deixamos de lembrar que nós precisamos e devemos confiar no Senhor somente. E eu falei que eu queria fazer uma relação entre o versículo 23 e o 25, essa relação riqueza, pobreza, justiça e impiedade. Eu vou ler o versículo e quero fazer algumas considerações para os irmãos entenderem o que eu estou querendo dizer. Olha só, as terras dos pobres dão mantimento em abundância, mas isso se perde por falta de justiça. Versículo 25. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos ímpios passa fome. É aquela ideia de que, por exemplo, vamos pensar no nosso contexto de Brasil. Todos nós falamos que o Brasil era para ser um dos países mais ricos do mundo. É um país que produz muito, que tudo que planta nasce. Nós temos riquezas minerais, nós temos riquezas na agricultura, na agropecuária. Não nos falta nada. Na verdade, o Brasil ele não precisa de nada, porque tudo que ele precisa ele consegue produzir no seu próprio território. Porém, a gente tem pessoas miseráveis no Brasil. A gente tem pessoas passando fome no Brasil. Por que isso? Por causa da injustiça. Isso é por causa da falta de justiça. Ou seja, a nossa terra produz muito, a terra dos pobres produz em abundância, como diz o texto, mas essa abundância se perde por falta de justiça. Porque enquanto uns têm muito, outros não têm nada. E aí no versículo 25 vai dizer que o justo, a pessoa justa, ela se satisfaz com aquilo que supre a sua necessidade. Ela se satisfaz com aquilo que supre a sua própria necessidade. Já o ímpio, o texto fala que o estômago dos ímpios passa fome, mas a ideia é de que o estômago do ímpio nunca está satisfeito. Por mais que ele tenha, ele nunca acha que o que ele tem é suficiente. Ele nunca acha que as necessidades dele foram todas supridas. Ele sempre tem uma necessidade nova.
Sempre algo precisa ser alcançado, sempre precisa comprar mais, sempre precisa adquirir mais, acumular mais. Ele nunca se sente satisfeito. E isso produz o quê? Injustiça. Né? Produz injustiça. E o texto vai nos mostrando exatamente esses problemas que acontecem na nossa vida cotidiana mesmo e que a gente precisa pensar, a gente precisa sentar e refletir e como a gente pode viver melhor em relação a tudo isso. O outro tema que o capítulo 13 de Provérbios nos mostra é o tema do orgulho. Versículos 10 e 13. Eu quero destacar o versículo 10, que diz assim: da soberba só resulta discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. A pessoa orgulhosa, que acha que é dona da verdade, pessoa que acha que ela sabe tudo e que ela sempre está certa, e esse tipo de gente vai sempre o quê? Trazer discórdia, porque se você colocar duas pessoas com esse mesmo, como eu posso dizer, com essa mesma conduta, uma próxima à outra, os dois vão entrar em atrito, um vai começar a discutir com o outro, porque os dois não conseguem entrar em consenso, porque os dois se acham donos da verdade. Mas o humilde, o sábio, ele procura o quê? Se aconselhar. Ele ouve a opinião do outro, ele considera a opinião do outro, ele não se acha dono da verdade. Ele não acha que ele sabe tudo e que ele não precisa do auxílio de ninguém. Né? E o outro tema, último que nós queremos destacar, que é o que nós percebemos em todo o livro, estamos observando isso, é a sabedoria versus a tolice. Versículos 14, 15, 16, 18, 20 e 24. Eu quero destacar o versículo 18, que diz assim: pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado. E o versículo 24 também diz: o que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Então, que nós já falamos, dos benefícios de se buscar a sabedoria e das consequências de se rejeitar a sabedoria. E o versículo 24 nos fala exatamente que o pai sábio, que ama o filho, ele ensina, ele corrige, ele disciplina o filho. Mas o que o odeia, o abandona às suas próprias vontades. Não se preocupe em ensinar, em instruir o filho que tem. Né? Então, e isso gera consequências. Né? É por isso que o texto no início começa dizendo para que o filho ouça, para que o filho se atente para a instrução do seu pai. Né? Então, irmãos, que este texto possa trazer essas reflexões, que você possa parar com calma, você pode parar o vídeo várias vezes quando você achar que deve e refletir sobre cada tema que é apresentado neste livro e que a sua vida, que você possa crescer em espiritualidade e sabedoria para a glória do nosso Deus. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, que em breve possamos nos ver pessoalmente. Fique com Deus.